Estamos de volta com o nosso programa Perfil. Estamos entrevistando o professor Natalino Salgado, ex-reitor da UFMA. E, professor, agora eu quero conversar com o senhor sobre a reitoria. Como foi que o senhor aceitou o convite? Como foi essa ideia de virar reitor? Como foi que o diretor do hospital universitário saiu do centro da cidade e veio para o campus do Bacanga? Olha, eu quero inclusive colocar uma questão de que me levou a aceitar a direção do hospital. E eu fui instigado pelo grupo, é um movimento em defesa do hospital universitário, porque eu senti a possibilidade também de realizar tudo aquilo que eu gostaria de fazer na minha área ou de práticas acadêmicas, e aquilo não acontecia porque o hospital não tinha qualificação para isso. É aquela história que você disse, alguém tem que meter a mão na massa para mudar a realidade. Veio a história da reitoria, mas não foi nessa eleição em que eu fui candidato, na anterior. Um grupo veio até a mim, queria que eu representasse a saúde e me lançasse candidato. Depois de muita insistência, eu aceitei ser candidato. Foi a única vez que eu perdi meu sono. No dia seguinte eu disse, não sou mais candidato. E não fui candidato. E aí vem aquela história, disse, mas professor, cavalo só passa selado uma vez na porta. Disse, mas eu prefiro continuar aqui no hospital e dar continuidade do projeto, né? E há muito o que fazer ainda aqui. E assim foi. Outro candidato se apresentou, a universidade não foi bem, entrou num processo de decadência, em que a comunidade começou a perder a sua autoestima, e novamente eu fui instado a entrar nesse processo. Mas eu sempre resisti. Mas começou a haver conflitos entre a gestão da universidade e do hospital. Isso acabou me levando a um processo de reação e de indignação, e que me motivou então a aceitar o desafio. De certa forma, com a responsabilidade de transformar a instituição, mas por outro lado, não tão consciente da diversidade e a complexidade que é a universidade. Embora o hospital universitário seja talvez a gestão mais complexa, porque se lida com a vida humana, com muitas cabeças pensantes, mas se trabalha 24 horas, né? E não pode parar, não pode faltar nada, porque está lidando com o ser humano. Tá. Quando o senhor assumiu a reitoria, foi naquele processo que o governo federal estava implantando, discutindo a implantação do Reúne, ou impondo, de acordo com algumas interpretações, a implantação do Reúne nas universidades. Eu queria que o senhor falasse, um pouco resumidamente, como foi o processo de entrada da UFMA no Reúne e o que isso impactou para a universidade, tanto positivamente quanto negativamente. Então, Li, quando eu aceitei o desafio e que nós ganhamos o processo eleitoral, o desafio é aquele mesmo do hospital universitário. Ter um planejamento estratégico de desenvolvimento da universidade para reverter a situação caótica de infraestrutura, de autoestima, de desesperança, né, em que as pessoas já tinham perdido o interesse na instituição. E também a questão da credibilidade com a sociedade. Aí nós assumimos com essa responsabilidade de dar um choque de gestão e de transformação da universidade. Veio o projeto do Reúne, do governo federal, que é um programa de reestruturação. Olha, é um programa que foi aprovado no Congresso Nacional. Deixou de ser uma política de governo para ser uma política de Estado. E as nossas universidades vinham num processo grave de sucateamento, e a nossa muito maior ainda, porque ela não conseguiu se planejar e buscar alternativas, mesmo numa época de crise do passado, da gestão do nosso país, em que era proibido investir nas universidades públicas praticamente.
Aí veio o Reúne. E houve um embate muito grande no Reúne. E todas as outras universidades estavam discutindo o Reúne, se mobilizando, porque nós tínhamos que aprovar no Conselho Universitário como é que se daria essa expansão, porque era um projeto não só para reestruturar, mas para olhar para frente, para expandir, para crescer a universidade. E nós encontramos um desafio enorme, porque nós éramos a única universidade em que o reitor, ele entendia que o Reúne era muito ruim para as universidades. E dizia até que era uma casca de banana, eu nunca entendi. O fato é que não houve uma discussão interna na academia. Qual era o projeto que deveria nascer? E tinha que nascer das discussões acadêmicas. E eu tinha pouco tempo, eu só tinha menos de 30 dias, né, para poder discutir. Então foi uma discussão que se fez de forma, de certo modo, sem aprofundamentos, mas nós conseguimos montar um projeto. Mas esse projeto que nós inserimos, né, era pela primeira vez fazer uma inclusão social e expandir a universidade para o continente. Levar a educação para os jovens que estão no interior e não têm acesso à capital para poder eles terem a sua cidadania de um curso superior. E esse projeto nós trabalhamos quase que praticamente, nossa equipe, 24 horas. Não fazíamos outra coisa. E aí nós marcamos a reunião do Conselho Universitário para o último dia que nós tínhamos que inserir todos os elementos no sistema. Isso era muito complexo, demorado. Aí nossa equipe, na época, né, que participava o professor Manuel, que participava o professor João de Deus, né, e esse grupo muito operativo, né, nós resolvemos marcar a reunião do conselho no dia que nós tínhamos que inserir todos esses elementos, todos os dados do projeto. Aí o João de Deus disse assim: professor, eu vou demorar no mínimo 4 horas para lançar esse sistema ou mais. E eu preciso começar na hora que o senhor vai reunir o conselho. Se o senhor não aprovar o reúne no conselho universitário, eu digo, não se preocupe, que eu também não serei mais reitor. E eu já tinha pronto uma carta de demissão, que eu vou em breve tornar pública essa carta de demissão. Porque eu entendia que naquele instante, se a universidade não tivesse a consciência política de um projeto de desenvolvimento, então ela não estava querendo que a universidade saísse das trevas. E aí, no ato de muita coragem, mas também com uma capacidade de tolerância muito grande, a reitoria foi toda quebrada, porque havia um movimento de contestação, que era a privatização. E nunca houve privatização, muito pelo contrário, houve um fortalecimento de uma universidade pública, com concursos públicos e tudo. O fato é que, depois de mais de 6 horas com a Polícia Federal, nós conseguimos ir para uma outra sala da Procuradoria. Nessa reunião, nós, com muito debate, com muitas discussões, questão de ordens, 4, 6 horas de discussões, nós conseguimos aprovar o reúne por 40 votos, com 2 abstenções e 10 votos contra. Aí nós entendemos que nós tínhamos um projeto para a universidade, mas não era tudo. Isso é conversa para o próximo bloco. A gente vai para o intervalo, mas volta já já.